Oi, hoje eu quero falar sobre um assunto que eu acredito que muitos talvez achem que nem tem, ou que não são, ou que nunca foram, mas eu quero provar através das próprias escrituras e daquilo que eu falar, que sim, todos nós temos um pouco disso e que o segredo é não nos deixarmos dominar por ele. E eu quero tratar hoje sobre a inveja. Meu nome é Maica Castro e quero dividir um pouco do que eu estudei. A Bíblia fala lá em Provérbios, capítulo 14, verso 30 assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O que significa a palavra inveja, né? A palavra inveja do latim, vem do latim, na verdade, que significa invídia. O que é isso? O que significa? Olhar torto, mal olhado. Daí vem a expressão que nós usamos e muita gente usa de olho gordo. O que dá a entender isso aí? Aquilo que você acaba desejando o que o outro tem. E onde é que nasce a inveja de uma forma mais latente? E como é que eu posso afirmar com tanta veemência que todos nós possuímos tal sentimento? Agora, há uma diferença entre eu isso ser agregado em mim e outra coisa é eu praticar isso, eu viver sendo dominado por isso. E aí há uma grande diferença. Mas vou primeiro provar como é que eu tenho certeza que todos nós temos isso. A Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 5, assim, que fala sobre as obras da carne. Diz, a partir do verso 19: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que a gente tem que andar por espírito e não pela carne, para que a gente não cumpra essas obras da carne. Então, o ponto-chave aqui é que a carne, nós nascemos já com essa tendência pecaminosa para muitas coisas. Quer dizer que eu e você praticamos tudo isso? Não, mas a carne vai tentar de todas as formas nos levar para viver através e levado por esses sentimentos. E aqui no último versículo que eu li, fala assim no 21, né, já na parte final: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então essa aqui é a questão, é o praticar. É tornar isso um hábito, é permitir que isso domine a sua vida, acabe que lhe governando. Então, inveja é algo que a carne vai tentar sempre fazer com que a gente nos deixe levar, entre outros que eu já falei aqui. A Bíblia conta uma história lá em Gênesis, capítulo 4, assim: todos devem saber quem foi Caim e quem foi Abel, né? Eles foram irmãos, mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou ler aqui um versículo para que possa ilustrar o que eu estou falando. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim, e aí olha essa parte: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer,
Saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, olha aqui. Ele disse que já estava sendo ameaçado por esse sentimento. O pecado já estava ali. E que ele tinha que fazer o quê? Dominá-lo. Não permitir que ele o dominasse o sentimento de inveja, mas ele dominar o sentimento e não se deixar controlado. Então, há situações, sim, que a gente pode se sentir sempre com esse sentimento latente e que nós não podemos deixar com que ele invada e domine as nossas vidas, as nossas vontades, os nossos quereres. Então, dizer que você nunca sentiu... Eu sei que a gente tem facilidade para... nunca é fácil confessar sentimentos ruins ou pecados. Mas esse sentimento, eu senti inveja, é muito difícil você escutar alguém dizer que sentiu inveja de alguém. Eu quero compartilhar uma situação que eu não posso nem dizer que é testemunho, porque não me orgulho disso, mas eu quero me expor aqui para mostrar para vocês que de fato isso acontece. Eu não vi, isso foi em 2006, 2007. Eu estava muito insatisfeita em uma área da minha vida, muito triste, muito frustrada. E aí também eu quero chegar. A inveja, ela encontra também, muitas das vezes, a porta quando a gente está insatisfeito, infeliz com as nossas próprias vidas. E aí a gente passa a não olhar para as coisas boas que podemos ter e olhamos para as coisas boas que o outro tem, que nós queríamos ter. E não valorizamos o que temos. Talvez não na área que eu queria, mas tem outras áreas que eu poderia estar satisfeita. Mas tinha uma área da minha vida que eu estava muito, muito infeliz. E eu fui convidada para ir para um determinado evento na época e era exatamente aquilo que eu desejava conquistar, outra pessoa estava conquistando. Alguém alguém mais próximo, alguém da minha intimidade, algum amigo. Então era uma pessoa próxima. E eu lembro nitidamente que eu sentada na mesa, me veio o pensamento: meu Deus, como eu estou com inveja dessa pessoa. Porque eu queria estar vivenciando o que aquela pessoa estava conquistando, que eu não consegui conquistar. Não era um bem material, era um desejo pessoal, um sonho. Eu não queria exatamente o que ela estava, como ela estava vivendo, mas eu queria algo que eu também queria poder viver a mesma coisa. Eu não sei se estou conseguindo ser clara, mas não importa os detalhes. O que importa é que eu queria poder estar vivenciando aquilo também. E eu falei, sabe quando você pensa, mas você esquece que Deus está te ouvindo? E hoje eu pensando sobre essa situação para contar para vocês, acho que o Espírito Santo mesmo me trouxe à memória que inclusive tinha uma pessoa que estava lá na frente falando, né, um líder religioso inclusive, e eu até falei: Deus, usa aquela pessoa para falar comigo, mas o que eu queria? Que aquela pessoa que Deus usasse para me consolar, mesmo no momento que ela estava falando, né, tava naquele momento de oratória, que a palavra que ela desse ali fosse para confortar, alimentar o meu ego, tipo, mesmo que fosse diretamente, mas só eu e ele sabíamos. Essa era a minha pretensão, né? Mas a gente deseja uma coisa e Deus faz melhor. Melhor no sentido não que se satisfaça a gente, mas algo que a gente precisa ouvir. Gente, Deus não ouviu, não usou, não foi essa pessoa. Tinha uma pessoa do meu lado, que lógico que eu não compartilhei isso que eu tava sentindo, porque não era o momento. A pessoa, simplesmente, do nada, chega pra mim, eu terminei de pedir pra Deus usar aquela pessoa lá na frente, chega pra mim e diz assim: tu sabia que inveja é pecado? Queridos, queridas, pensa na vergonha que eu fiquei. Não da pessoa, porque a pessoa não sabia nem não sabia a profundidade da situação e o que eu tava falando ali com Deus. Caiu a ficha que eu tava como exatamente o que eu acabei de citar, que Caim fez com Abel. Que coisa feia, que o pecado estava tentando dominar o meu coração, como eu li bem aqui, né?
Porque se transtornou o seu rosto, né? Lá no verso 6 do capítulo 4 de Gênesis. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistar, mas você deve dominá-lo. E ele estava tentando me conquistar, que era esse pecado da inveja. E quanto mais eu deixava ele invadir o meu coração, mais ele estava transformando a minha mente. E o momento não era meu, o momento era daquela pessoa. Eu era para estar o quê? Fazendo exatamente o que a Bíblia diz aqui em Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. O que é mais difícil? Chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? E eu vou te responder. Chorar é a coisa mais simples do mundo, ou se emocionar. Você olha qualquer pessoa passando uma dificuldade, você se motiva até em ajudar. Às vezes tem gente que olha o outro chorando, já tá chorando, não sabe nem por quê. Então, se sensibilizar ainda não é o mais difícil. O mais difícil é você querer algo, uma conquista ou um bem, algo, e alguém que está próximo de ti conquistar aquilo que você exatamente queria e pede talvez há muito tempo e conseguir deixar de lado o teu querer, a tua vontade, os teus desejos e se alegrar com a alegria do outro, que é o que a Bíblia diz aqui. Alegrar com que se alegram. Mesmo que você e eu estejamos naquele momento tristes, ainda que o diabo, e eu não vou dizer diabo não, ainda que a nossa carne esteja gritando para sentir a inveja do outro, sabe? A inveja é algo que é nato do ser humano, mas eu quero repetir, como todos os outros coisas que eu citei lá de Gálatas. Não quer dizer que é nato que eu tenho que me deixar levar, como a raiva, a tristeza, o medo, são sentimentos que vão invadir o teu coração e meu coração. O segredo é não deixar que eles tomem a minha vida e me permita me tornar uma pessoa invejosa, porque há uma diferença entre eu estar com inveja, que já não é bonito, mas eu viver com uma inveja já faz parte da minha personalidade. Eu estar triste e viver com a tristeza, é praticar a tristeza. Eu estar com raiva e viver uma pessoa irada. Deu para entender a diferença, eu acredito. E é o que nós não podemos ser. É exatamente o que eu expus para você e não exponho isso com alegria, na verdade com muito constrangimento. Anos depois eu procurei essa pessoa de quem eu senti inveja, que talvez nem precisasse, mas eu senti desejo de compartilhar. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, imagina se tu fosse você que sente isso, se torna, que já é talvez uma pessoa que vive praticando a inveja, chegar para todo mundo e ter que pedir perdão, né? Eu entendi de ter que pedir perdão, confessar isso, chorei. A pessoa acho que nem se tocou muito, mas para mim foi importante. Para mim, Deus falou comigo. Eu não tô dizendo que você tem que fazer isso. Agora, o que você tem que fazer é se libertar dessa amargura, dessa infelicidade, dessa insatisfação e buscar dentro de você a felicidade naquilo que você tem. E anos depois, acho que 2 anos depois, ou 1 ano depois, mais ou menos, eu conquistei o que eu queria. Mas eu fui atrás e fiz do meu jeito. E foi a pior coisa da minha vida. Não vou dizer talvez, foi uma das piores coisas da minha vida. Foi ter conquistado aquilo que eu queria tanto. Não era pra ter sido. Não era pra ter sido da forma que foi, do jeito que foi. E Deus sabe todas as coisas. Deus, Ele que conhece os nossos pensamentos e sabe de fato daquilo que nós precisamos e desejamos. E quando eu li lá em Provérbios 14:30, que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos, a verdade, o que ele está querendo dizer aqui, que a inveja, ela enfraquece toda a estrutura do ser humano, ele nos deixa vulnerável. Ela toma conta da nossa vida e acaba que a gente deixa tomar atitudes horríveis, transforma a gente na nossa pior versão. Então talvez você em algum momento nem percebeu,
Ou você já se tornou essa pessoa invejosa, talvez que reclama demais, que murmura, e que às vezes deseja até o pior para o outro. Você não quer só o do outro, você deseja o pior. Você se tornou essa pessoa que quando vê o outro feliz fica com raiva da felicidade do outro. E o mais forte que a Bíblia fala lá em Gálatas 5, no versículo 21, lá no final ele diz que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Então é algo muito sério. E tem a ver com o outro. A Bíblia fala que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. E nem sempre a gente vai ter aquilo que o outro tem ou no momento que o outro tem, mas a gente precisa aprender a se alegrar com a alegria do outro. Como eu falei, é inevitável tais sentimentos virem, a raiva, o medo, a inveja e tantos outros, mas eu posso não permitir e você pode não permitir ele dominar a tua vida. É isso que eu queria falar para você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço que você se inscreva. Não só isso, mas compartilhe. Compartilhe boas notícias, compartilhe ensinamento, compartilhe libertação. Curta esse vídeo para ajudar a expandir esse canal. Eu espero que eu possa ter te servido de algo e que o meu testemunho, o meu testemunho, possa ter edificado. Que Deus te abençoe. Que ele possa ter falado contigo e que você possa se libertar, se assim você entende que precisa mudar alguma coisa no teu comportamento. Fica com Deus, Deus te abençoe.